Fala galera do canal O Estudante, bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso de Cálculo 1. A gente continua falando sobre limites. Essa é a nossa aula de número 17, em que a gente continua fazendo exercícios sobre o limite fundamental trigonométrico. Eu super recomendo que vocês acessem a nossa playlist para ficarem por dentro de todas as aulas do nosso curso de Cálculo 1 e para que vocês possam acessá-las na ordem em que elas foram postadas, beleza? Então vamos voltar aqui à nossa lista de exercícios, a aula 16. A gente já fez esses limites aqui. Hoje que estamos na aula de número 17, a gente vai fazer mais esses limites aqui, sempre pensando no limite fundamental trigonométrico, beleza? Bom, então vamos começar fazendo esse limite aqui. Bom, vamos tentar substituir o x direto aqui igual a zero para ver o que acontece. Então a gente fica com 1 menos o cosseno de zero dividido por zero. Cosseno de zero é 1, então eu fico em cima com 1 menos 1, que vai dar zero, e embaixo eu já tinha o zero, né? Continuo com zero aqui. Então veja que a gente chegou numa indeterminação, zero sobre zero. Qual a conclusão? A conclusão é que eu não posso colocar no lugar de x o valor zero, porque senão a gente cai nessa indeterminação aqui, beleza? Então qual a ideia aqui? A ideia é chegar no limite fundamental trigonométrico, que é esse aqui, né? O limite de seno de x dividido por x, com x tendendo a zero, tudo isso é igual a 1. Bom, uma ideia interessante que a gente pode ter é multiplicar em cima e embaixo dessa fração por 1 mais cosseno de x. Então é isso que eu vou fazer. Aqui vai ficar 1 mais cosseno de x dividido por 1 mais cosseno de x. Bom, para explicar por que a gente pode fazer isso, a gente já fez algumas vezes, eu vou usar um exemplo numérico. Então imagine que eu tenho aqui 4 dividido por 2, isso a gente sabe que é igual a 2. Aí imagine o seguinte, que eu multiplico aqui por 3 em cima e aqui por 3 embaixo, que é o que a gente fez aqui. Aqui em cima a gente vai ficar com 12, né? 4 vezes 3. E aqui embaixo a gente vai ficar com 6, 2 vezes 3. E isso dá quanto? 12 dividido por 6 continua dando o valor 2. Veja então que eu não altero o resultado. Por isso eu posso multiplicar em cima e embaixo de uma fração, desde que eu multiplique pelo mesmo valor. Agora, por que a gente resolveu multiplicar por 1 mais cosseno de x, né, em cima e embaixo? Porque veja que aqui apareceu uma estrutura que é famosa, né, um produto notável, que é a diferença entre dois quadrados. Eu posso escrever isso como sendo uma diferença entre dois quadrados. Então fica o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. E por que isso é interessante? Porque o cosseno ao quadrado de x a gente consegue relacionar com o seno ao quadrado de x e a gente está justamente procurando a função seno, né, para escrever o limite fundamental trigonométrico. Mas vamos fazer por partes aqui, né? Então vamos reescrever aqui, ó, o limite com o x tendendo a zero. Essa parte de cima eu vou escrever como sendo uma diferença de quadrados, né? 1 quadrado menos o cosseno ao quadrado de x, dividido por x que multiplica 1 mais cosseno de x. O que a gente vai usar agora? A gente vai usar a relação fundamental da trigonometria, que diz que o seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Então, o seno ao quadrado de x é igual a 1 menos o cosseno ao quadrado de x. Então, o que eu vou fazer? No lugar de 1 menos cosseno ao quadrado de x, eu vou colocar seno ao quadrado de x, porque 1 menos cosseno ao quadrado de x é igual a seno ao quadrado de x. Então, deixa eu puxar um pouco aqui para a gente ter espaço para escrever. Aqui vai ficar, então, limite com x tendendo a zero de seno ao quadrado de x dividido por x que multiplica 1 mais cosseno de x. Vou puxar um pouco mais aqui para a gente continuar trabalhando com esse limite. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou copiar aqui, né, limite com x tendendo a zero. No lugar de seno ao quadrado de x, eu vou escrever seno de x vezes seno de x, porque é a mesma coisa, né? E aqui embaixo, tudo isso dividido por x, que multiplica 1 mais cosseno de x. Bom, agora a gente já encontrou aqui, né, o nosso limite fundamental trigonométrico. Quando x vai a zero, eu sei que esse cara vai a 1. Esse outro cara aqui vai a zero. O cosseno de x vai a 1, porque o cosseno de zero é 1. Então, esse limite aqui vai dar quanto? Esse limite aqui vai dar zero. Por que vai dar zero? Porque aqui em cima eu tenho 1 e tenho 0, tá certo? Então, vai ficar 1 vezes 0 em cima, dividido. O que sobrou aqui embaixo? Aqui embaixo sobrou esse 1, mais esse 1 vai dar 2. 1 vezes 0 é 0, dividido por 2, isso é igual a 0. Então, o limite vai dar 0. Muito bem, vamos fazer mais esse exercício aqui. O que acontece com essa função aqui quando x vai a 0?
Aqui em cima, tudo isso aqui vai a zero. E aqui embaixo também vai a zero, então a gente está diante de uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Qual é a ideia de novo? É reescrever essa expressão de modo que a gente chegue no limite fundamental trigonométrico. Bom, então o que eu vou fazer com essa expressão aqui? Eu vou manipular essa expressão aqui embaixo. Então a gente tem o seno de 7x em cima e tem o 2x aqui embaixo. Qual que é uma ideia interessante? A ideia interessante é multiplicar aqui embaixo por 7/2. Por quê? Quando eu fizer esse produto aqui, eu vou cancelar esse 2 com esse 2, eu vou ficar com esse 7x, que é o que está dentro do seno. Só que se eu multiplico aqui embaixo, eu tenho que multiplicar em cima também, né? Como a gente viu. Então eu coloco 7/2 aqui em cima também. Então eu vou reescrever esse limite aqui. Vai ficar limite com o x tendendo a zero. Aqui em cima vai ficar 7/2 de seno de 7x dividido, esse 2 vou cortar com esse 2, por 7x. Isso eu posso reescrever como sendo o limite com o x tendendo a zero de 7/2, que multiplica seno de 7x dividido por 7x. Vou puxar um pouco aqui agora para a gente fazer a mudança de variável, tá certo? Nem precisaria fazer a mudança de variável, né? Porque aqui esse cara vai a zero e esse cara também vai a zero. Então, sempre que a gente tem a mesma coisa dentro do seno e aqui embaixo do seno, ambos indo a zero, esse limite aqui vai dar 1. Mas vamos fazer bonitinho. Vamos chamar 7x de y. Então, o que eu digo? Eu digo que quando x vai a zero, eu percebo, né, que o y também vai a zero. Porque se esse x aqui for a zero, eu vou fazer 7 vezes zero, então o y também vai a zero. É isso que eu estou escrevendo. x indo a zero, o y também vai a zero. Então eu posso reescrever isso aqui de maneira equivalente do seguinte modo. Y tendendo a zero, de 7/2. Aí no lugar de 7x eu vou colocar y, né? Então vai ficar seno de y sobre y. Quando o y vai a zero, esse cara aqui é o limite fundamental trigonométrico, vai a 1. Esse cara aqui não vai a lugar algum, porque ele não está com variável, tá certo? Então isso aqui vai dar quanto? Vai dar 7/2 vezes 1, que é igual a 7/2. Beleza? Aqui esse terceiro exercício é bem parecido com o anterior, então a gente vai fazer um pouquinho mais rápido. Aqui vai ficar limite com o x tendendo a zero. Eu vou multiplicar tanto em cima dessa fração quanto embaixo por 2016, tá certo? Então vai ficar 2016, que multiplica o seno de 2016x, dividido por 2016x. Veja que aqui a gente está diante do limite fundamental trigonométrico, porque esse cara aqui vai a zero, esse cara aqui também vai a zero, eles são iguais, tá certo? Então esse limite aqui, quando x tende a zero, vale 1. Só essa parte aqui que eu circulei, né? Eu poderia dizer então que o resultado vai dar 2016 vezes 1, que é igual a 2016. Bom, então você poderia fazer isso aqui direto, né? Mas a gente vai preferir fazer a mudança de variável. Então o que eu vou fazer? 2016x eu vou chamar de y. Então eu vou dizer aqui, ó, y é igual a 2016x. O que eu percebo? Que quando x tende a zero, o y também tende a zero. Porque quando x vai a zero aqui, vai dar 2016 vezes zero, o y também vai para zero. Então eu posso substituir aqui e escrever de forma equivalente o seguinte. O limite, no lugar de x tendendo a zero, eu vou colocar y tendendo a zero, de 2016 vezes o seno. Aí no lugar de 2016x, eu coloco y. Então vai ficar seno de y dividido por y, tá certo? Porque 2016x é y. E isso vai dar quanto? Aqui vai dar 1, né? Que é o limite fundamental trigonométrico, vezes 2016, vai dar 2016. Beleza? Bom, galera, então essa foi a nossa aula 17. A gente fez mais alguns exercícios sobre o limite fundamental trigonométrico. Eu fico por aqui. Se você gostou, não deixe de clicar em gostei. Inscreva-se no nosso canal. Um abraço e até a próxima.